Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e editada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 50 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 49º capítulo intitulado Regressando à Casa. Neste capítulo, André tem a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Ele informa que a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, diz ele, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despediu-se da caravana que seguiria adiante. Clarencio então concedeu a André uma semana para visitar o lar terreno e foi cuidar do processo reencarnatório da senhora Laura. André então nos informa que estava muito feliz. Porém, à medida que avançava para o interior da casa, notava diferenças enormes. Pergunta ele, onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Hélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. No decurso do capítulo, André nota que há outro homem em seu lar que havia se consorciado de Zélia. Nota que o Dr. Ernesto estava enfermo, por isso Zélia estava preocupada e que havia 3 figuras que agravavam o quadro, ou seja, os padecimentos do Dr. Ernesto. Num primeiro momento, André teve ímpetos de odiá-lo, mas já não era o mesmo homem de outros tempos. Diz ele, assentei-me decepcionado e acabrunhado vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. André então nota que a sua filha mais velha já era casada e tinha um filho, e era a única que conservava na mente um carinho especial pelo pai. Ela não sabia o motivo, mas naquele dia pensava bastante nele. Zélia, todavia, a reprimia. Dizia que já estava bastante ocupada e preocupada com o Dr. Ernesto e que André já estava morto e no passado. André se aproximou da filha chorosa e estancou-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores. André então compreende que os amigos do mundo espiritual estavam a procrastinar sua visita ao mundo físico porque ele não estava suficientemente preparado para aquele choque, para aquela emoção, para aquele novo quadro. E diz ele, nem os longos anos de sofrimento, nos primeiros dias de além-túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Após conversar com Clarencio, que o visitava diariamente, André se sente melhor e começa a refletir. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo, como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai?
André então compreende que os laços familiares não se rompem com o fenômeno da morte, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos à medida em que ampliamos a lente e compreendemos os laços espirituais, a reencarnação e o amor como condições indispensáveis para o nosso desenvolvimento e felicidade. Ele havia percebido que havia um lugar ainda no coração de sua filha mais velha e que os demais membros de sua família seguiram seus respectivos caminhos. A grande lição desta unidade é a renúncia, a compreensão de que não estamos presos, mas ligados por laços de afetividade uns aos outros. Essas foram as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo e último encontro.